Olá, pessoal! Estamos de volta então agora para a aula para continuar falando sobre os vertebrados. Vamos finalmente entrar nos peixes, né? E na aula de hoje a gente vai abordar os peixes sem mandíbulas. Mas primeiro vamos falar dos peixes de maneira geral. Quem são eles entre os vertebrados? Qual a sua diversidade? Aqui a gente tem uma representação gráfica da diversidade e fica bastante evidente para a gente que peixe é um grupo muito diverso. Olha só, tudo que está aqui nesta metade são peixes. Tudo que está do lado de cá são os outros vertebrados que a gente normalmente não chama de peixe, embora a gente saiba que é tudo peixe, já que a gente não tem nada que permita a gente diferenciar de verdade esses grupos, mas tudo que a gente chama de outras coisas que não peixes está do lado de cá. Metade dos vertebrados praticamente que a gente conhece são peixes. 5 das 9 classes de vertebrados atuais são peixes. Cerca de metade das 58 mil espécies de vertebrados são peixes. Meus amados mamíferos estão aqui, olha só um pouquinho, um pedacinho dos vertebrados. Esses números aqui estão um pouquinho defasados, embora sejam de uma versão bastante recente do PUG, estão bastante defasados. Por exemplo, está falando que são 5.400 mamíferos e atualmente são cerca de 7.000. Então está defasado, mas de qualquer forma está defasado para todo mundo. Então a gente sabe que tem muito mais peixe do que está sendo demonstrado aqui e a proporção deve se manter. Então vamos olhar para a árvore filogenética agora, né, que é a parte mais legal, a parte mais importante para a gente. E o que a gente vê normalmente? A classificação taxonômica dos vertebrados, que é essa que aparece aqui em cima, é aquela que às vezes ainda aparece algum nomezinho parafilético, né? É a taxonomia que é usada pelo Linneu. A gente tem aqui, então, os grupos Protocordata, que a gente viu na aula passada, que são Cefalocordata e Tunicata, são cordados, mas não vertebrados. Aí a gente entra aqui em Craniata, que seria o equivalente a Vertebrata. E o primeiro grupo que sai de vertebrados aqui é a Gnata, que tem Myxine e Petromisontida, que são os grupos que a gente vai estar estudando hoje. São um grupo de agnatos viventes que a gente vai estudar. Então, beleza. Aqui a gente tem alguns exemplares de agnata, né? E a gente tem aqui, olha só, aqueles agnatas extintos, que a gente comenta alguma coisa sobre eles, mas não vai ser foco da aula, não. O foco da aula são os viventes. Então, beleza. Como eu disse, são esses carinhas aqui, que, como a gente vê olhando para cá, não formam um grupo monofilético, é um grupo parafilético. A gente tem características que definem cada um deles separadamente, mas a gente não tem nada que une os dois. Então, por exemplo, se eu for olhar para a Myxine, que são as feiticeiras, ela tem glândulas de muco e corações acessórios. Se a gente olhar para a Petromisontida, que são as lampreias, a gente tem um disco oral sugador, a gente tem um estágio larval longo, a gente tem 7 pares de brânquias. Isso tudo são características exclusivas desse grupo, que permitem a gente separar eles dos outros. São as autapomorfias de cada um deles, certo? Bom, de novo, mais um gráfico que permite a gente ver tempo, quando as coisas aconteceram. Então, de novo, o eixo Y representa as eras e períodos, e também aqui do lado a gente tem os anos. Tá meio ruinzinho de ver, mas a gente ainda consegue. Então, olha só, Ciclostomata é o grupo de agnatas viventes. Eles surgem aqui embaixo, né? Há mais de 480 milhões de anos atrás, quase 500 milhões de anos atrás, né? E existem até o presente. Então, aqui. Os gnatostomados surgem aqui, ó, depois, bem depois, um pouco depois da origem do ciclostomata.
Mas nessa árvore aqui, eles estão mostrando o ciclostomata como se fossem um grupo monofilético. Hoje em dia, a gente, na verdade, não sabe exatamente se esse grupo é monofilético ou não, porque não há concordância entre a filogenia molecular, baseada no DNA, e a filogenia morfológica, baseada nos caracteres morfológicos. Há uma discordância, que é o que a gente vai ver agora. Bom, vamos pensar nos peixes atuais sem mandíbulas. Agnata, não, gnata, mandíbula. Não mandíbula, sem mandíbula. Eles compõem hoje aproximadamente 108 espécies, que são divididas em duas classes. Mixine, as feiticeiras, que tem cerca de 70 espécies, e Petromizontida, as lampreias, que tem cerca de 38 espécies. Ambos os grupos apresentam aberturas branquiais em forma de poros e corpo anguiliforme. O que é um corpo anguiliforme? Em forma de agulha, um corpo alongado e fino. E o que elas não têm, a gente tende a caracterizar esses grupos pelos que eles não têm, ou seja, por não características. Isso não pode ser considerado apomorfia. A gente tem que, lembra, analisar caracteres homólogos e ver se eles são derivados ou não para poder definir grupos. Se a gente está falando de coisas que eles não têm, não serve para formar grupos. Mas eles são animais que não têm mandíbulas, não têm ossificação interna, não têm escamas e não têm nadadeiras pares. Tudo isso é importante por quê? Porque isso ajuda a gente a diferenciar eles dos demais peixes, dos peixes gnatostomados. Todas essas características que nós estamos comentando aqui surgem lá nos gnatostomados. Então, por isso que eu estou chamando a atenção que elas não têm isso. Mas isso não pode ser usado para caracterizá-las como um grupo. E a gente tem as características que são de cada uma delas. E nenhuma delas tem essas características que são características dos outros. Então, isso tem que ficar muito claro. O que eu estava dizendo anteriormente, quando eu estava mostrando aquele cladograma? Que, com base na similaridade morfológica, esses dois grupos, no passado, foram caracterizados como ciclostomata. Mas isso se mostrou como um agrupamento parafilético quando os caracteres morfológicos que elas realmente têm foram analisados usando a metodologia cladística, né, de sistemática. Então, a gente viu que elas são parafiléticas, que elas não formam um grupo natural verdadeiro. No entanto, quando faz a análise genética, diz que elas são um grupo verdadeiro. Devido a essa incongruência, o Hickman, por exemplo, traz isso como uma politomia. É algo que eu comentei na aula, não sei se vocês vão se recordar, que é quando a gente não sabe bem o grau de parentesco, quem é mais próximo de quem, e aí a gente coloca 3 grupos, 4 grupos saindo da árvore sem colocar grau de relacionamento mais próximo entre eles. Então, se vocês olharem aqui, ó, aqui a gente tem a lampreia, aqui a gente tem as feiticeiras, mas as duas estão saindo mais ou menos do mesmo ponto na árvore, sem compartilhar nenhum ancestral comum entre si ou com os outros, né? O ancestral comum base é aquele lá embaixo, não tem nenhum aqui no meio do caminho. Então, a gente não sabe bem quem é mais próximo dos demais vertebrados. Vamos falar de cada um delas agora, um pouquinho da história de vida, da biologia, o que a gente conhece desses bichos? Bom, começando então com as feiticeiras, classe Mixine. São animais marinhos que se alimentam de anelídeos, moluscos, crustáceos e de animais mortos ou moribundos, aqueles que estão morrendo. Por causa disso, elas podem ser saprófagas e ou predadoras. Saprófago que se alimenta de animal morto, predadoras, né, que matam para se alimentar. A gente conhece cerca de 70 espécies, como eu já falei antes, e elas têm uma ampla distribuição no mundo. Não estão presentes só nos polos, mas estão presentes em grande parte dos oceanos do mundo. Aqui um pouco da morfologia desses animais, então.
O número de aberturas branquiais de cada lado do corpo varia entre as espécies, e ela varia desde uma única abertura exalante para todas as bolsas branquiais até 15 aberturas separadas. Então, aqui, ó, vocês conseguem ver as aberturas branquiais do lado de fora. Além disso, elas têm esses poros aqui que são ligados a glândulas de muco, né? Que é um muco que ela libera. Ela tem uma boca rodeada de barbilhões que são sensoriais. Na boca, ela tem esses dentes queratinizados aqui na língua, que são importantes para a alimentação dela. Aqui a gente tem um zoom na boca dela, então, onde dá para ver melhor os barbilhões, aqueles dentes na língua que mostrei ali, sulco olfatório, o cérebro aqui, que ainda não é aquele tão grande quanto o dos outros vertebrados, mas a gente já percebe a formação de um cérebro. E aqui uma característica bastante importante e bastante característica desse grupo, que é quando elas vão se alimentar, elas se prendem no animal e elas dão um nó no corpo, e esse nó ajuda ela a fazer força para empurrar ela para fora e arrancar nacos desse animal do qual ela está se alimentando. Então, aqui então tem um exemplar, né, uma foto de um exemplar, onde dá para ver essa língua com dentes dela, assim, ó, parecendo um alienzinho, dá para ver esses barbilhões sensoriais que ela tem perto da boca. E, embora elas sejam quase completamente cegas, as feiticeiras são rapidamente atraídas por alimento. Especialmente quando são peixes mortos, né, que tem um cheiro forte, tem um odor forte que consegue atrair elas, e justamente porque elas têm esses sentidos olfatório e tátil bastante desenvolvidos. E aí elas vão usar essas duas placas queratinizadas com dentes que elas têm aqui, que são situadas, né, na língua delas, e que vão se mover como um torquês, e ela vai raspar e retirar pedaços de carne da presa. Então, ela vai prender com essa língua queratinizada, vai dar essa volta no corpo, fazer esse nó vai se movendo para frente, e aí ela consegue arrancar esses nacos de carne, e é justamente assim que ela se alimenta, e parece um alienzinho muito fofo. Oi, linda! Ai, kawaii! Essas feiticeiras, elas também são bastante conhecidas por essa característica que deixa elas mais com cara de alien ainda, que é essa produção enorme de muco. É muito interessante que, diferente de todos os outros vertebrados praticamente, elas têm os fluidos corporais em equilíbrio osmótico total com o mar. Então ela tem uma quantidade, uma salinidade muito alta nos fluidos corporais. E quando ela libera esse muco, e ela tá principalmente na água, ela escorrega muito, e aí é assim que ela consegue fugir, por exemplo, de predadores ou da gente mesmo. Elas têm mais várias outras peculiaridades anatômicas, por exemplo, o circulatório delas, além dos três do coração, né? Ela tem 3 corações acessórios, além do coração principal, que ficam situados atrás das brânquias. Sobre a reprodução desses animais, a gente não sabe muita coisa. Inclusive, tem um prêmio que há mais de 100 anos, proposto acho que pela Universidade de Copenhagen, para quem conseguir descobrir detalhes da reprodução desse animal, e ninguém foi buscar esse prêmio até hoje, porque ninguém sabe. O que a gente sabe é que as fêmeas vão produzir um número de ovos grande, e que esses ovos demoram mais ou menos 5 meses para chocar. Não há estágio larval até onde se sabe, mas a gente não sabe quase nada sobre quanto tempo, sobre locais que ela coloca os ovos, sobre comportamentos relacionados à desova, idade de maturidade sexual, né, quando ela começa a se reproduzir. A gente não sabe quase nada disso. Aqui, ó, em amarelo, a gente tem uns ovinhos, para vocês terem mais ou menos uma noção do tamanho, são ovos bem grandes. Um aspecto importante de conservação desses animais é o histórico de relação delas com a pesca, né?
No passado, elas não atraíam muito o interesse de pescadores no sentido de fonte de pesca. Na verdade, o que acontecia era que quando os pescadores antigos iam pescar com redes, elas atacavam os animais capturados na rede e causavam prejuízos para os pescadores. Depois que começou-se a usar redes de pesca muito grandes, essas pescas de arrasto, a quantidade de dano que elas conseguem causar nos peixes é ínfima, então nem é suficiente para causar problema de fato para os pescadores, mas elas começaram a atrair a atenção porque eles descobriram que poderiam usar o couro dela para fazer sacos e botas de golfe. Quem poderia imaginar? E a pressão de caça sobre essas feiticeiras tem aumentado muito e algumas espécies já estão sofrendo um declínio considerável. Certo, vamos para as lampreias agora, classe Petromisontida. Bom, a gente já começa a falar de lampreia falando de reprodução. Por quê? Nice. Diferente das feiticeiras, a gente conhece bastante já da reprodução desses animais e a reprodução deles é bastante interessante e bastante complexa. Inclusive, elas têm uma larva que é chamada de larva mocete, que eu comentei isso na aula síncrona que a gente teve. Ela foi descrita independentemente do adulto. Foi dado um nome científico para a larva e um nome científico diferente para o adulto, porque elas são muito diferentes entre si e achavam que eram animais diferentes, até se descobrir que, na verdade, essa larva ia se metamorfosear em um adulto. Essas lampreias, elas são parasitas, né? E, bom, vamos ver um pouquinho aqui, então, do ciclo de vida delas. Elas vivem elas podem viver em lagos, na fase adulta, viver em lagos ou no mar, mas todas elas são anádromas. O que isso quer dizer? Os animais anádromos são aqueles que sobem o rio para se reproduzir. Então, tanto aquelas de lagos de água doce quanto aquelas marinhas, na época reprodutiva, vão subir o rio até para poder se reproduzir, até chegar num ambiente adequado para se reproduzir. No riacho, então, elas vão construir um ninho, onde as fêmeas vão liberar os óvulos, os machos vão liberar os espermatozoides, vai ocorrer a fecundação, os ovos vão ficar ali. Em cerca de 2 semanas, mais ou menos, esses ovos vão eclodir e depois, quando as larvas atingem mais ou menos 1 centímetro, elas vão abandonar esse ninho, vão sair e vão buscar um ambiente de águas mais calmas, né? Menos agitadas do que ali onde estava o ninho, no alto do rio. Elas vão, então, se enterrar, né? Essa larva amocete, ela é chamada de amocete porque esse nome é baseado no nome científico que foi dado para ela quando ela foi descrita como uma espécie diferente. E ela é uma larva filtradora e vai ficar ali enterrada de 3 a 7 anos. Então, um longo período larval, como eu comentei anteriormente. E ela vai sofrer a metamorfose aí durante esse período que ela está enterrada. Ela vai crescendo, vai sofrendo uma série de modificações corporais. Depois desse longo período de 3 a 7 anos, ela vai migrar em direção aos lagos ou em direção ao mar, né, dependendo da espécie que for, e vai passar por um estágio parasita, onde ela vai se prender a um peixe, a um tubarão, a algum peixe, e vai ficar ali se alimentando do sangue e pouquinha coisa do músculo desse animal, principalmente do sangue. E ela vai viver cerca de 1 a 2 anos nesse ambiente marinho / lago, né, dependendo da espécie, até ela, então, dar início novamente à migração para os rios para se reproduzir. Um detalhe, depois que ela se reproduz, ela morre. Então, a maior parte da vida desse animal é vivido enterrado como essa larva mocete. Durante muito tempo se acreditou, inclusive, que essa larva que vive enterrada seria um análogo de como seria o vertebrado ancestral, teria muito a ver com a evolução desse vertebrado ancestral, mas eu não trouxe essa história para a gente poder conversar mais, porque
Saiu um artigo na Nature esse ano que está meio contradizendo essa hipótese, então eu acho que a gente precisa saber mais sobre isso antes de entrar muito nesses detalhes. Então, sobre a alimentação, como eu disse, ela vai se fixar em um peixe com funil oral. Ela tem essa língua protrátil, olha, que você consegue ver aqui, que ela vai raspar o tegumento desse peixe e vai começar a absorver os fluidos corporais desse peixe, o sangue e a pele e os músculos que ela raspa aqui também, ela vai consumir e vai ficar consumindo o sangue dele aqui, fica essa ferida feia. Tem alguns peixes que ficam todos marcados assim. Algumas características importantes das feiticeiras e das lampreias que vocês precisam saber. Bom, ambas têm o corpo delgado, anguiliforme, em forma de agulha. Nenhuma das duas tem apêndices pares, ou seja, não tem aquelas nadadeiras pareadas. Lembra, os peixes têm parzinhos de nadadeira aqui em cima, lá perto da cauda. A gente vai ver isso com detalhes depois, mas é importante saber que elas não têm. Elas têm a pele nua, não têm a pele coberta de escamas. O esqueleto é fibroso e cartilaginoso, a notocorda é persistente, as vértebras são reduzidas ou ausentes completamente, elas não têm mandíbulas. Na boca, elas têm placas queratinizadas no caso das feiticeiras ou dentes no caso das lampreias, mas são dentes simplificados. O encéfalo é pequeno, como eu mostrei lá naquela figura do corte da lampreia, né? Os olhos são muito pouco desenvolvidos nas feiticeiras ou moderadamente desenvolvidos nas lampreias. Tem um par nas feiticeiras e 2 pares nas lampreias de canais semicirculares. Elas têm sexos separados, né? São dioicas. E a fertilização é externa. A fêmea vai liberar os ovos, o macho vai liberar os espermatozoides. No caso das feiticeiras, a gente tem ovos grandes e não se conhece nenhum estágio larval. No caso das lampreias, como eu mostrei ali, os ovos são pequenos e a gente tem um estágio larval, que é o estágio de amocete, ou seja, desenvolvimento indireto. As feiticeiras têm de 5 a 16 pares de brânquias, enquanto as lampreias têm 7 pares de brânquias. Coração com seio venoso, átrio e ventrículo. A circulação é única e no caso das feiticeiras, como eu comentei antes também, elas têm corações acessórios, né? Aqueles 3 corações acessórios que eu comentei. Então, com isso, a gente conclui a parte de agnatas e aqui a gente tem a bibliografia para vocês estudarem. Essa bibliografia ela não está toda em um capítulo só, ela está particionada, porque a gente tem a parte de evolução de vertebrados e a parte de agnato. Então, se você for estudar pelo PUG, eu indico que estuda pela versão em inglês, que eu deixei na biblioteca, ou então estuda pelo Hickman, que é em português. Por quê? A versão em português do PUG que existe é de 2008. Essa que eu coloquei em inglês é 2018, muita coisa no conhecimento mudou até agora. Então, a versão em português está muito desatualizada. Não estude pelo PUG em português, estude pelo PUG em inglês ou pelo Hickman. Eu indico usar o Hickman, que tem figuras muito bonitas, bastante colorido e está bastante atualizado. E ele é resumidinho, ele é gostoso de ler, vai pelo Hickman. No Hickman, a gente tem no capítulo 23 a parte de vertebrata e no capítulo 24 essa parte de ancestralidade, relação dos principais grupos de peixes atuais e sem mandíbula. Então, essa é a parte que foi tratada na aula de hoje, nesse vídeo e no vídeo anterior dessa aula. É isso, pessoal. Obrigada. Estudem, leiam o livro, não fiquem presos só no vídeo, por favor.